Muito boa noite, meus despertos, muito boa noite. Hoje a nossa mentoria vai ser continuação da mentoria passada, que foi sobre as oportunidades. Quem estava aqui, quem viu essa mentoria, viu o quanto é importante a gente saber, né? Diagnosticar uma oportunidade, ser um caçador de oportunidades e também saber discernir uma boa oportunidade e uma má oportunidade, né? Deixa eu desligar o despertador aqui, gente. O celular desperta sempre às 8h10 para a mentoria, hoje nós adiantamos. Então, hoje nós vamos falar depois. Depois que a gente aprende a reconhecer uma oportunidade, o que a gente faz? Será que a gente dá andamento na nossa vida depois que a gente reconhece uma oportunidade? Ou a gente fica parado esperando as coisas acontecerem? Vocês já pararam para pensar? Depois da oportunidade, o que vem? A gente tem que refletir, né? O que fazer? Como fazer? E o que pode nos impedir de concretizar as coisas depois que a gente reconhece uma oportunidade? Já pararam para pensar? Alguém aqui parou para pensar? Ah, tá bom, reconhecer a oportunidade e agora o que fazer? Pensaram? Vem, tem o depois, né? Então, eu vou ler uma passagem bíblica aqui de Mateus 14, tá? Vou ler o versículo 25, 26 e 27, tá? É naquela passagem que os discípulos estavam atravessando o mar e Jesus ficou para trás, né? E depois Jesus foi ao encontro deles no mar. Estava bem no meio da tempestade, Jesus foi andando sobre as águas. Imagina que aparição a gente vê uma coisa dessa. E aí, vou ler e depois vou comentar com vocês, tá? Ó, Mateus 14, 25 a 27. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí, minha gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Os discípulos, principalmente Pedro, né, que era um discípulo amado de Jesus, ficaram aterrorizados. Acharam até que era um fantasma, que era uma assombração. Jesus indo ali sobre as águas na direção deles, né? Foi necessário Jesus falar: coragem, não tenha medo, sou eu. Me reconheça, por favor. E aí, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Tem gente que tem tanto medo, medo de tudo, que tem medo até das coisas que Deus coloca na vida dele. Tem medo até das oportunidades que Deus coloca na vida dele. Única coisa que nos impede de avançar e concretizar os nossos sonhos é o medo. Então, naquele dia ali, os discípulos estavam com medo de tanta coisa, que eles ficaram com medo de Jesus. Olha bem para vocês verem que absurdo que o medo pode fazer. E aí Jesus diz para eles: coragem, sou eu, não tenha medo. E aí, quando a gente olha na Bíblia, centenas de vezes é dito para nós sermos corajosos, não termos medo, né? Quando a gente vai lá em Josué, seja forte e corajoso. Lá em Gênesis, seja forte, tenha coragem. Então, desde o início da Bíblia até o final, nós somos chamados a sermos corajosos, né? Então, o medo, ele nos impede de colocar as oportunidades que aparecem para a gente em prática. Então, lá em Mateus 14, 27, Jesus diz: coragem, não tenha medo, né? Então, o medo, gente, ele é uma estratégia que o inimigo tem para que nós não exerçamos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Tudo que a gente faz, nós temos discutido aqui nessa mentoria ao longo dos meses, tudo que a gente faz tem um propósito. Seja uma empresa que você abra, seja um trabalho que você faça na empresa,
seja um trabalho na sua casa, qualquer coisa que você vá fazer, você tem que fazer como se você fizesse para Deus. Em tudo aquilo que você coloca a mão, tem que ser para o reino. Então, quando eu tenho medo de executar as coisas, esse medo, ele não vem de coisa boa, não. Esse medo vem do inimigo. Ele coloca medo para que nós não realizamos as coisas que Deus tem para que nós façamos. Muitas vezes a gente fala assim, ai, mas será qual o propósito que Deus tem na minha vida? Às vezes nós temos a ilusão que uma pessoa que tem propósito, somente pessoas que vai atingir milhares, milhões de vidas, são grandes pregadores, grandes treinadores de pessoas, grandes empresários. Isso é que é propósito. Quem atinge milhares e milhões de vidas, que tem muita plateia, que tem muito sucesso, isso é que é propósito. Às vezes a gente enxerga o propósito como megalomania, né? Tem que ser uma coisa imensa para ser um propósito. Mas vocês já pararam para pensar que o propósito a gente cumpre ele diariamente, até nas pequenas coisas? O propósito, ele não precisa de ser uma coisa gigantesca. Então, a gente pode cumprir o nosso propósito. Quem sabe Deus não tem esse propósito de você arrastar multidões ou de eu arrastar multidões. Então, o propósito, ele é cumprido ao longo da nossa vida. Ele é uma coisa orgânica, ele vai acontecendo com as nossas relações diárias, né? Então, cada um de nós tem um propósito e nós temos que viver esse propósito. Não é só em determinados momentos que você vai cumprir esse propósito. Esse propósito é o seu modo de vida, né? E o principal propósito do cristão é o quê? Ser um pequeno Cristo, parecer com Cristo cada vez mais e amar os nossos irmãos, né? Como a nós mesmos. Então, esse medo que a gente tem de fazer tudo, ele nos impede de cumprir esse propósito, tá? E aí, eu vou ajudar vocês a identificar esse medo e como que ele impede a gente de fazer as coisas, ok? O medo, o que pode ser um medo? Medo de avançar. Alguém pode ter medo de avançar e perder pessoas. Ah, se eu me tornar melhor nisso, eu posso perder fulano. Pode ser inconsciente. Ah, se eu ganhar dinheiro, eu posso afastar de Deus. Isso é uma crença limitante. Por quê? Paulo diz lá em Atos, né, que nada pode afastar a gente de Deus. Então, se o dinheiro te afastar de Deus, você está muito fraco, né? Então, ganhar dinheiro não vai te afastar de Deus. Se você tiver um propósito, se você tiver intimidade com o Senhor, nada vai te afastar. Dinheiro, ele pode ser uma ferramenta para a gente facilitar o nosso trabalho no reino. Ele pode ser uma ferramenta usada para crescer mais o reino. Você pensou que coisa boa você ter dinheiro para poder investir no reino? Olha que lindo. A nossa igreja está construindo lá o Monte Moriá, né? Nós temos as obras da Igreja Católica, nós temos as obras das outras igrejas, um cristão que pode abençoar um trabalho cristão. Olha que beleza, né? Dinheiro é ferramenta, dinheiro não é maldição. Às vezes nós somos ensinados desde criança, que um rico é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico, né, ganhar o reino dos céus. Você sabe qual é o fundo da agulha? Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Lá naqueles muros daquelas cidades, né, que são ditas lá na Bíblia, naquele contexto histórico, os muros tinham passagens pequenas para que as pessoas tivessem facilidade de entrar e sair da cidade sem precisar de contornar, né, e chegar até as portas principais. Então, o camelo é um animal muito grande, teimoso, pirracento. Então, era realmente difícil passar um camelo ali naquele buraco, mas não era impossível. O que que está dizendo? É que a gente não pode ser escravo de Mamon, né? Mamon é dinheiro. A gente não pode ser escravo dele, mas ele pode nos servir, tá? Então, esse medo de avançar e de ter dinheiro é crença limitante, tá? Você não vai perder nada e nem vai se afastar de Deus, desde que você tenha intimidade com ele. Qualquer coisa pode te afastar de Deus. Às vezes a gente não faz as coisas, não cumpre os nossos propósitos, não avança por medo que as pessoas vão falar da gente, né?
Ah, não vou fazer isso não, porque eles vão achar que eu estou muito para frente. Ah, não vou falar isso não, porque eles vão achar que eu estou muito falador. Ah, não vou fazer isso não, porque vão achar isso de mim. Outra coisa, a gente não faz as coisas por medo do julgamento das pessoas, por medo do nosso passado. Às vezes, o nosso passado nos impede de fazer as coisas, porque no passado eu fiz isso. Mas o próprio nome já disse, passado, passou, que vive de passado é museu. Nós somos novas criaturas a partir do momento que nós, né, decidimos ser nova pessoa, nós temos que deixar nos perdoar. Sentimento de culpa nos impede de ir adiante. Sentimento de culpa nos impede de prosperar na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. A culpa é medo. A culpa é medo de errar de novo, né? A culpa, ela nos impede de ir para frente. Então, se perdoe. Nós devemos nos perdoar, né? Para seguir adiante. Às vezes a gente não prospera também, não vai adiante, não cresce, porque nós temos medo do futuro. Mas e aí? O que será que vai acontecer? E se eu comprar isso aqui e isso não der certo? E se? Essa incerteza mata o seu sonho, mata a sua vontade de realizar. Então, nós temos medo de começar alguma coisa também. E se eu começar e não der certo? E se eu começar isso, né? Nós temos medo também de fracassar. Gente, o medo de fracassar é o pior medo. Sabe por quê? Porque esse medo, ele vem do orgulho, da gente achar que a gente é infalível, que a gente não pode errar. Ninguém é perfeito, nós somos humanos. A maior fonte de aprendizado que a gente tem é o erro. Porque quando a gente erra e dói, a gente não volta lá mais. E o erro, ele nos ensina a ser humildes. Muitas vezes a gente se acha acima da verdade, acima de tudo, né? E quando a gente erra, a gente percebe que a gente é humano. E aí a gente aprende. Fracassar é normal, errar é normal. Agora, persistir no erro aí já é burrice. Agora, errar é humano, é normal e faz parte do nosso crescimento. Nós não podemos deixar de fazer as coisas por causa do erro. A gente não pode errar por desleixo. Às vezes a gente sabe que está dando errado porque eu não estou fazendo determinada coisa de determinado jeito. Aí já é diferente. Agora, eu deixar de fazer as coisas pelo medo do fracasso, aí eu estou sendo prisioneira do medo. Eu não posso deixar o medo me impedir de crescer, o medo de fracassar, tá? Então, sobre o medo do julgamento, você será julgado de qualquer forma. Se você fazer, se você não fazer, se você falar, se você não falar, se você arriscar, se você não arriscar, as pessoas ao nosso redor têm esse dom de julgar tudo aquilo que a gente está fazendo ou não. E aí, até quando você vai deixar as pessoas governarem a sua vida? Até quando vocês vão deixar o que o outro pensa, fala ou age sobre você comandar aquilo que você vai fazer no seu dia a dia? Pensa aí, né? Então, esse medo do julgamento, ele é atrelado também à necessidade de aprovação. Quando eu ando muito de acordo com o que as pessoas pensam e querem de mim, falam de mim, eu tenho uma necessidade de aprovação muito forte. E eu tenho um receio para acabar com isso. Falar não. Aprende a falar não para você ver. Um não bem acertado, um não bem educado, um não elegante. Olha, agora eu não posso, né? Infelizmente eu não tenho tempo, infelizmente minha prioridade agora é outra. Começa a falar não para você ver. Você vai matar a sua necessidade de aprovação. E a necessidade de aprovação, ela gera todos esses medos aqui que eu falei. É um bloqueio terrível a tal da necessidade de aprovação, tá? A necessidade de aprovação, qual que é a maior característica dela? Medo do que o outro vai achar de você. Ou medo de decepcionar a pessoa e a pessoa não gostar mais de você, não querer mais você por perto. Então, se a pessoa não conseguir resistir a um não ou alguma coisa que você fez que ela não concorda, essa pessoa não merece estar perto de você. Você não tem que agradar todo mundo o tempo inteiro, né? Você não vai ser aquela pessoa horrível de conviver. Mas você não tem que agradar todo mundo o tempo inteiro. As pessoas têm que entender você e amar você,
na sua melhor versão que você pode ser, mas você não pode ser capaz das outras pessoas o resto da sua vida. Tem que aprender a falar não. Tem que aprender você ser a sua prioridade. Tudo dentro do limite do equilíbrio, né? Nós somos pessoas que convivemos com os outros. Então, você tem que aprender a equilibrar essas coisas aí. Então, a gente tem que tomar hoje aqui, tá? Uma decisão de lutar contra o medo. Porque quando eu não luto contra o medo, eu me torno refém dele e eu não realizo nada na minha vida. Então, eu tenho que lutar contra o medo. Medo de tudo. O medo aprisiona, tá? Então, eu tenho que ter coragem. Jesus, lá em Mateus 14, 27, ele fala: coragem, não tenha medo. A coragem, gente, não é ausência de medo. A coragem é a sua vontade e a sua atitude, apesar do medo, né? E aí eu vou falar para vocês sobre a questão do medo. Por que o medo não te deixa agir em direção do seu objetivo? Porque o medo é paralisante. Então, qual que é o limiar entre a coragem e o medo? Vamos citar o exemplo de um avião. Você tem medo de andar de avião. E você não anda de avião porque você morre de medo de avião. Você não pode deixar de andar de avião por causa do medo. Mesmo com medo, você vai. Você tem vontade de conhecer um lugar diferente, mas tem medo de sair de casa sozinho. Você não pode deixar de ir porque você tem medo de ir sozinho. Você tem que ir lá e fazer, enfrentar o medo. O medo, ele só some. Você só mata o medo a partir da hora que você age em relação àquilo. Então, uma ótima forma de você matar o medo é você ir lá e enfrentar ele de cara a cara. Vai lá, bota a cara no bichão lá e fala assim, ó, tem medo mais não, acabou, já fiz, foi, passou. Não tem mais esse medo. E aí, você tem que, um dos segredos para você vencer o medo é confiar na palavra, não nos sentimentos. Como eu falei lá no começo. Na Bíblia, desde o primeiro livro, que são 66 livros compilados lá dentro, desde o primeiro livro até o último, a palavra é coragem, não tenha medo. São palavras de motivação. Você não vê em lugar nenhum da Bíblia falando assim, pode parar, é o fim mesmo. Desiste, acabou, pode deitar e morrer. Você não vê em lugar nenhum na Bíblia falando isso. É só palavra de encorajamento, enquanto a vida, a esperança, é para você lutar pelos seus objetivos, é para você não desistir, é para você ser forte e corajoso. Então, uma ótima forma de você vencer o medo é ter fé e alimentar essa fé, né? E quais são as 4 principais coisas que você perde, tá? Que esse medo paralisante causa na sua vida, impede você de realizar todas as coisas. Primeira coisa, você perde seu poder de escolha. Por que você perde seu poder de escolha? Porque o medo não te deixa escolher, você está paralisado. Não tem como você escolher entre fazer e não fazer. Se você não fizer pelo medo de não fazer, você não está tendo escolha, você está sendo prisioneiro do medo. Então, você perde o direito de escolha quando você deixa o medo tomar conta, né? Você escolher entre uma opção e outra é escolha. Agora, você deixar de fazer pelo medo, você está sendo um prisioneiro, né? A gente vive inseguro. Não tem as pessoas que são eternas duvidosas? Tem gente que não consegue, vai numa loja e não consegue escolher uma roupa. Nada tá bom, tudo tá ruim, não consegue escolher uma roupa para comprar, gente. Sempre tá na dúvida. Vocês que são comerciantes, já tem cliente assim que não sabe o que vai levar? Jesus amado, é 2 horas atendendo o cliente e não leva nada porque a dúvida não deixou. Esse é o tipo de pessoa que nada vai à frente, ele não tem poder de decisão porque o medo não deixa. Ah, eu não vou levar essa panela porque eu tenho medo dela não prestar. Eu não vou levar essa panela porque eu tenho medo dela queimar comida.
eu não vou levar porque eu tenho medo de não dar conta de pagar, eu não vou levar por isso, eu não vou levar por aquilo. Então, o medo, ele sempre gera desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, a insegurança, ela te impede de prosperar. Você, o seu avanço é impedido. Por quê? Você tem medo de tudo. Você está inseguro, né? Você está prisioneiro ali. Você não toma decisão porque você é um prisioneiro do medo. Como é que você vai avançar? Se você não toma decisão nenhuma na sua vida, você não decide o que você quer. O medo que a gente tem, me incluo na réstia, o que acontece? Esse medo que a gente tem, ele nos impede de sair do lugar, de realizar, de fazer coisas que você tem certeza que você quer fazer, mas aí o medo te impede. E aí, para rechear esse medo, sempre vai vir pessoas que vão falar com você assim: será que isso vai dar certo? Nossa, Deus, eu ia falar, não sei o quê. Esses dias mesmo saiu um vídeo aí no TikTok da Doté de uma pessoa que fez errado, foi corrigida e não aceitou correção. Aí saiu falando mal da empresa à torta e à direita. Aí um monte de gente aproveita porque vê a gente lutando, batalhando, fazendo o nome da gente, conversando. Eu recebi assim por baixo umas 30 vezes o mesmo vídeo, com crítica. Por quê? As pessoas não querem te ver prosperar. As pessoas querem que você desista. Para falar assim, ah lá, não falei que ia dar errado? Então você não vai de 10 pessoas que você cruzar o seu caminho, uma vai falar muito bem, prossiga. E eu tô falando muito, tá, gente? Eu tô sendo muito otimista. Então, você não tem que ouvir. Se Deus colocou no seu coração para fazer alguma coisa, testifica e vai, e luta, e batalha, aprende com seus erros, mas não desista. Você vai achar muita gente no seu caminho para te desmotivar, para te motivar poucas, tá? E aí, quando você perde o poder da sua escolha, desenvolve insegurança e o seu avanço é impedido, o passo final é o quê? Você desiste do seu sonho. Ah, realmente isso não vai dar certo mesmo, vou desistir porque isso é muito difícil. 1 em 1 milhão, a chance é 1 em 1 milhão. Fulano conseguiu porque teve sorte. Então você vai criando motivos para desistir do seu sonho. Então não desista dos seus sonhos, não deixe o medo tomar conta. Porque o medo ele vai te impedir de crescer, de prosperar, de fazer o seu melhor. E aí nós temos 3 caminhos importantíssimos para matar o medo da nossa vida. Para acabar com ele, assim, mas arrancar pela raiz. Que é o quê? Você vai. Quando a gente fala de medo, gente, medo é uma coisa que dá para pegar? Não é. Medo é um sentimento. Vocês acham que o medo, como eu falei lá na mentoria, o medo, ele é uma emoção negativa, né? E Deus é só coisa boa. Então, o medo, ele não vem de Deus. Então, não tem como você não espiritualizar o medo, tá? Não tem como. Assim, eu aviso desde o início. Essa mentoria aqui é de princípio bíblico também, é de crescimento pessoal, mas com princípio bíblico, né? Técnicas de neurociência e tudo, mas tem princípio bíblico. Então, principal coisa para você fazer, as 3 principais. Orar. Porque o ato de orar, ele nos encoraja, tá? Quando eu saio de uma oração assim, eu saio tão empoderada, saio tão renovada. Por quê? Eu acabei de falar com o ser mais poderoso do universo, e ele é meu pai, eu sou imagem e semelhança dele, ele me criou, ele tem propósito para minha vida. Então, toda vez que eu oro a Deus, eu ativo a minha identidade de imagem e semelhança do Criador e filho amado do Pai. Não tem como você ficar desmotivado se você orar todos os dias. Ora toda hora. Orar em espírito. Eu andei dando umas estudadas aí, porque assim, orar sem cessar, né? Como orar sem cessar, né? Orar em espírito.
Então, eu estou saindo da minha porta e eu penso assim, Senhor, sai comigo. Se não for para o Senhor sair comigo, que eu fique em casa. Arranja um jeito de eu ficar em casa. Então, assim, eu estou lavando uma vasilha, ô Senhor, abençoa minha casa. Eu acho tão interessante. Eu tenho uma felicidade, gente. Riam de mim se vocês quiserem rir. Eu tenho uma felicidade tão grande de abrir o armário da minha casa, e a geladeira, o congelador. Aí tá cheio de carne, o armário tá cheio de compra, tá tudo arrumadinho, tá tudo cheinho. Ô Senhor, muito obrigada pela provisão diária. Eu tenho felicidade, ô Senhor, nunca deixa faltar. Você tá lá fazendo a comida, você tá lá consertando uma coisa na sua casa, os meninos aí, né? A todo momento, seja grato ao Senhor, conversa com Deus o tempo inteiro, porque Ele quer um relacionamento, né? Não é aquela coisa assim, ah, meu pai. Lógico que a gente tem que ter reverência para falar com o Senhor, mas esse orar sem cessar é dialogar com Deus, ser grato a Deus, expor para Ele, né? Às vezes a gente expõe o problema da gente para uma pessoa que não tem nada a ver, que não vai nem ajudar a gente com nada, só para desabafar. Desabafa com o Senhor. É a vida cotidiana. Do mesmo jeito que a gente conversa com um amigo, o melhor amigo aí, a gente vai. O nosso melhor amigo tem que ser Jesus. Então, ora, tá? Primeira coisa, orar. A segunda coisa é ler a palavra. Para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, gente, ouve, porque a conversão vem pelo ouvir também. E o aprendizado vem pelo ouvir. Ouve pregação, ouve, escolhe o que vocês vão ouvir. De tudo que a gente ouve, somente 10% a gente não tem controle. Mas 90% daquilo que a gente ouve, a gente tem controle. Olha que privilégio. Escolha o que vocês vão ouvir. Lembram daquela mentoria que eu falei sobre as 5 portas? O ouvir é a porta da audição. Escolham o que vocês vão ouvir, tá? E a próxima, já falei aqui com vocês, vou repetir: escolha as pessoas certas para você andar. Não é fazer acepção de pessoas. Você tem que andar com pessoas que têm mais fé do que você. Tenha amigos que te aproximem de Jesus. Tenha amigos que tenham visão aberta. Tenha amigos que sejam motivadores. Tenha amigos que estejam um passo ou dois à sua frente. Por quê? Porque a convivência, nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se eu tenho amigos que estão à frente, eu vou estar ali buscando, sempre na fonte com eles, eles vão estar sempre ali me dando exemplo, eles vão estar sempre me colocando para frente, né? Então, eu sigo essa máxima de eu quero ter amigos que me aproximem cada vez mais de Jesus e me façam crescer em todas as áreas da minha vida, né? Ninguém melhor para você estar perto que uma pessoa que te faz crescer, uma pessoa que está ali te ensinando pelo exemplo dele, às vezes não é nem falando, é você vendo o comportamento, vendo as ações daquela pessoa. Então você tem que ter amigos que tenham mais fé que você, tá? Porque pensa bem, a gente tem que escolher quem a gente anda. Tem gente aí escolhendo as pessoas pela aparência, né? Pelo poder aquisitivo. Tem gente escolhendo amigos aí pela influência. Tem gente escolhendo amigos aí pelo grupo social que frequenta. Nós temos que escolher amigos, não no sentido de ser interesseiro, gente, mas amigos que vão realmente fazer parte da sua vida. Amigos que realmente vão estar ali junto com você, que as pessoas te servem de Deus. É amigo de verdade, não é amigo da onça, não. Então, escolha os seus amigos. Não tenha amigos da onça. Tenha amigos de verdade, amigos que vão contribuir para o seu crescimento, tá? Isso é princípio básico de crescimento mesmo. E outra coisa, domine seus medos. Eu já dei aqui uma pista de como vocês vão dominar o medo, que é o quê? Enfrentar ele cara a cara. Eu tinha muito medo de fazer live no Instagram. Fui lá, meti a cara e fiz um sozinho. Ninguém quis fazer comigo. Eu falei, eu mesmo vou lá fazer. Hoje eu não estou aqui dando aula, dando mentoria. Então, assim, a gente tem que enfrentar os nossos medos, cara a cara. Dominá-los. Porque se nós não dominarmos os medos, eles nos aprisionarão. Nós seremos prisioneiros dele ou deles. Que geralmente a gente tem mais de um, né?
Então, nós não temos que ter medo de estimação, não, tá? Eu vou falar uma coisa para você. O medo, ele é uma coisa terrível, porque se você cultivar o medo na sua vida, você vai ter medo, sabe de quê? De prosperar. Porque à medida que nós vamos subindo de nível, o nível de complexidade das coisas vai aumentando, então os medos vão sendo diferentes, vão sendo mais complexos. Às vezes a gente deixa de prosperar porque o nosso subconsciente tem tanto medo do medo que fala assim: não, eu vou ficar nesse medo conhecido aqui, porque se eu prosperar vai vir um medo maior. Então eu não vou querer assumir esse BO, não. Então a gente tem que querer enfrentar o medo e ter coragem, ter força, porque no próximo nível vai vir um novo. Eu estou enjoado desse medo, eu quero passar para o próximo nível, para eu vencer outro. Então os desafios, né, são medos que nós temos que enfrentar. Então problemas, eu falo que eu amo problema, porque eu sou uma solucionadora de problemas. Os solucionadores de problema, eles são os que mais prosperam em todas as áreas da vida. Então, a gente tem que aprender a ser solucionador de problema, enfrentadores de medo, matadores de medo, caçadores de medo, assim como caçadores de oportunidades. E outra dica que eu quero dar para vocês é o quê? Não desanimem. Coragem. Nós temos que ter coragem, nós não podemos desanimar, tá? Então, nós vamos escolher o que nós vamos ouvir, porque pelo ouvir a gente é motivado, a gente não desanima e a gente prossegue na nossa batalha. Então, eu vou contar para vocês uma historinha rápida aqui do sapo, sapo surdo. Uma sapaiada aí caiu dentro de um latão de leite da roça que ficava tempo de chuva. Os sapos caíram dentro de um latão de leite. E aí, os que ficaram lá de fora ficaram gritando assim: pode desistir, vocês não vão conseguir, porque não sei o que e tal. E gritavam, ficaram gritando e tudo. De todos os sapos que estavam dentro do latão, somente um saiu. E era o sapinho surdo. Porque ele achou que os outros sapos que estavam lá fora, que estavam gritando aquelas murmurações, aquelas coisas para desanimá-los, estavam incentivando. Quando ele saiu, ele disse: eu saí porque vocês estavam me animando para sair. Eu não perdi as minhas forças porque eu via vocês agitando as mãos e torcendo para mim sair, eu acabei saindo. Então nós temos que ser o sapinho surdo, deixar para fora tudo que as pessoas colocaram para nos desanimar e partir para cima e realizar aquilo que nós nos propomos realizar. Então, enfrente seus medos, busca soluções dos problemas, seja um solucionador de problemas. Ore, leia a palavra, alimente a sua fé, escolha os amigos com quem você vai andar. Tem amigos que tenham mais fé do que você, tem amigos que estejam um passo ou dois à sua frente, para você não desistir dos seus objetivos. De gente para desanimar, gente, o mundo já está cheio. Vamos escolher com quem a gente vai conviver, porque senão a gente cansa de resistir, né? É o tal nadar, nadar e morrer na praia. Então, essas são algumas estratégias de hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de algum medo, fizesse alguma pergunta. Tem alguma pergunta, Wendy? Você sempre tem uma perguntinha? Até agora não, Natália. Em mente já foi bem específico, não tive nenhuma dúvida ainda não. Tem alguma, tem alguma experiência de enfrentamento de medo? Ah, agora em mente eu não lembro, mas eu acho que sim. Não tô lembrando agora. Já enfrentou algum medo, Isaac? Ah, já tá. Já, mas assim, em mente, Essa hora a mente para fica em me branco. citar a experiência. É complicado. Já enfrentou algum medo, Sandra? Quer contar a experiência ou não? Já teve vezes de eu deixar
tipo, perder a oportunidade de fazer alguma coisa pelo medo de achar que não ia conseguir fazer e deixei para o próximo, passei para o próximo. E qual que foi a sensação de deixar de fazer pelo medo? Derrota, né? Claro que é. E aí depois a gente pensa, meu Deus, eu perdi essa oportunidade porque eu tive medo. Tá vendo como que o medo é paralisante? Muito obrigada, viu, Sandra? É isso aí. Já aconteceu isso comigo também. O medo impedir de fazer uma coisa que eu poderia, assim, ter resultados incríveis e eu não fazer, porque eu tive medo. O medo é terrível, né? Fran, Luara, Tawane, Rose, Vitor. Não? Nada a declarar? Então, como vocês estão muito sabidos hoje, nós vamos encerrar a nossa mentoria, que eu tenho uma outra aula. Quero agradecer a participação de vocês, como sempre. Vocês moram aqui no fundinho do coração, tá? E agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Oro a Deus para que abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês, com saúde, prosperidade, discernimento, entendimento do Espírito Santo, tá? Que vocês possam realizar todos os propósitos que o Senhor tem para vocês e que vocês possam enfrentar os possíveis medos que vierem e vencer essa batalha, né? Se revistam aí da couraça, do capacete, da salvação, da justiça, da palavra e bora para frente que se você não fizer, Deus vai levantar pessoa para fazer. Vocês querem ser substituídos? Vou deixar isso aí, essa pergunta para vocês hoje, tá? Então, cumpram aquilo que vocês têm para cumprir. Dominem os medos que vocês estão deixando dominar vocês. E cumpram os propósitos da vida, tá? Que Deus preparou para vocês. Beijo. Até semana que vem. Ah, e semana que vem vai ter palestrante top nos ensinando a ouvir o nosso cliente. E por que o ouvir o nosso cliente é tão importante? Técnica de venda, tá? Beijo para vocês. Fiquem com Deus.